Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui hoje recebendo no nosso podcast um ilustre convidado, o doutor, pastor Valdemir Saturnino. Eu estou trazendo hoje aqui o pastor e advogado e colega para falar sobre esse tema muito absurdo, eu posso dizer assim, dessas invasões lá em Brasília, e também falar da área que ele, inclusive, é o presidente da Sociedade Brasileira de Direitos Humanos, e é um tema muito, eu posso dizer assim, atinente a essa área de direitos humanos, inclusive por você, Saturnino, ser um militante, ser aquele advogado que conhece as entranhas dessa questão dos direitos humanos em presídios e na sociedade, porque os direitos humanos abrangem uma série de direitos que não só aquele direito ao preso. Inclusive, a gente sabe o termo pejorativo que intitula advogado, que é advogado de bandido, advogado de porta de cadeia, tal. Mas eu queria, Saturnino, que você hoje aqui se apresentasse para o seu público. Você é uma pessoa muito conhecida na nossa sociedade, na sua militância, falasse um pouco desse seu trabalho na frente da sociedade como presidente, também falasse um pouco da sua vida como militante, porque todos sabem, os colegas advogados sabem o quanto você é aquele advogado que briga, que luta, certo? E também falar um pouco também dessa questão que a OAB, a nossa OAB, não nos enxerga. Somos advogados, como eu disse a você há pouco, invisíveis. Então, fala um pouquinho, Saturnino, da tua trajetória, da tua luta, porque eu sei que é uma história bonita de se contar. A gente, quando cheguei a presidente e delegado de Direitos Humanos, SBDH, Sociedade Brasileira de Direitos Humanos, sabe que não vem de paraquedas. Para chegar numa universidade, eu ralei. Você fome, porque eu vim de uma família pobre. Eu vim do lixo para a gente sobreviver. E um pobre chegar numa universidade e se formar é poucos. Hoje em dia está muito bom com o sistema dos nossos governantes. Mas no passado era difícil. Então, em 2005, eu tive um convite do prefeito Nilton Carneiro para ser um simples membro, porque presidente é membro do Direitos Humanos. Então, como fui membro na gestão Nilton Carneiro, comecei como conselheiro fiscal, e aí eu fui pegando toda essa base. Depois eu vi que o Direitos Humanos do município, a gente fazia algo bonito, depois chegava um secretário e mudava tudo. Porque o direitos humanos não é para defender bandido, como a sociedade, até ainda 60%, 70% diz que é para defender bandido. Não, o direitos humanos é para defender o direito do ser humano. O direito de saúde, educação, o direito de ir e vir, que foi violado aqui dentro de nosso Pernambuco, foi violado. Quer dizer, a gente não poderia de maneira nenhuma nem ir para uma praia. Então, o direitos humanos, como a gente está vendo essa guerra agora toda, que eles falavam que o direitos humanos só defendia bandido, o direitos humanos era para ser exterminado. Quer dizer, hoje estão precisando do direitos humanos em Brasília. Os terroristas, que diz que é evangélico, agora está precisando do direitos humanos. Quer dizer, investiu. No passado, ele falava que nós era bandido, que quem defende bandido é bandido, e pediu até pena de morte para a gente. Mas eu falo como o rei. O rei falou que ia resolver uma mediação do burro e o leão. O leão dizia que a grama é verde, o burro dizia que era azul, e começou aquela briga todinha. Chamaram o rei para fazer essa mediação. O rei chegou, pegou o leão, prendeu o leão, deu uma pisa no leão e levou ele, porque ele estava dizendo que a grama era verde. Aí ele perguntou: eu estou preso há muito tempo, porque a grama é verde e o senhor disse que é azul. E o rei chegou para o leão e disse simplesmente: com burro a gente não discute, por isso que você apanhou.
Ele apanhou porque discutiu. O povo não está dizendo que era azul, o povo está azul, saía. Assim? Então a gente não vai discutir com o burro. Exatamente. É que nem a gente vê o sistema que muitos advogados estão sendo punidos, besteira. Como o policial também está sendo punido. O sistema é para defender ele. Se tiver errado, tem que pagar. Mas o policial que trabalha honesto está sendo mais punido que os policiais que trabalham desonestos. Então, a lei do artigo do Código Penal 559, L, né? 559L, ele fala sobre terrorismo. E o 550M também fala sobre terrorismo. O cara invadiu um patrimônio público para destruir. É terrorismo. Agora, tudo isso que aconteceu em Brasília, doutor, tinha sido programado. Pelo Luiz, tinha tudo sido programado. O governo federal, que é o governador, ou ele confiou demais, ou ele participou. Porque ele sabia. E deixou poucos policiais. Ainda mais, você vê que teve policial que foi fazendo a escolta. Fazendo a escolta dele até lá e disse lá. Quer dizer, eles deram um tiro no próprio pé. Por que deram um tiro? A inteligência ali fez o quê? O que foi que a inteligência fez? Nada. Lula estava trabalhando, vendo aquelas enchentes todinha, aí recebe a notícia que Brasília tem sido invadido. O governador, ele já está respondendo, 90 dias foi afastado. 90 dias foi afastado. Eu creio que não volta mais, porque agora a inteligência vai ver. E contra a inteligência foi Lula. É governador, então não vou me meter. Porque Lula não poderia brigar com aqueles homens. Exatamente. Se brigasse, era tudo que ele queria que Lula brigasse com ele, fosse para lá para cima, brigasse com os coronéis, com o tenente, com os capitães, queria que brigasse com aquela culpa. E Lula não brigou, deixou. Quando agora, tudo veio a favor a Lula, porque viram que os homens não estavam participando de uma reivindicação. Não, os homens estavam querendo baderna. O que é que ele estava pedindo? Intervenção. Intervenção é crime. E foi um caos terrível, Saturnino. Inclusive, a gente via nas imagens o pessoal com rádio comunicador. Quer dizer que foi algo orquestrado e para realmente acabar. Você veja que tem um relógio de pêndulo que o governo, que o imperador, parece que é Dom João VI, recebeu da França no século XVII. Rapaz, quebraram, e só tem 2 no mundo. Um na França e esse pessoal quebrou, que não dá para recuperar. As cadeiras que foram objeto de construção dos sobreviventes do Holocausto. Estava lá a cadeira, como símbolo de resistência, quebraram. Rapaz, fizeram necessidade em cima do plenário do Supremo Tribunal Federal. Sim, meu amigo, isso é uma coisa que a gente nunca viu e talvez a gente nunca venha a ver, Saturnino, porque eu tenho 63 anos. Eu acompanhei um pedaço da ditadura, um pedaço da democracia, mas eu nunca vi atos dessa natureza. E sei que não vou ver, porque, pelo menos no governo Lula, isso não vai se repetir. Porque o império da lei tem que ser observado. Agora, voltando a esse assunto que você tocou, que hoje eles estão presos lá e estão sabendo a importância dos direitos humanos. Hoje eu fico terrível, eu não torço de maneira nenhuma para ele estar preso, mas quem comete crime tem que estar preso. Ele falava maldita que nem no passado, quando a gente falava maldito direitos humanos, no passado, a gente era torturado na ditadura. E se a gente falasse maldita ditadura, a gente ia ser morto. Então, quantas vezes a pessoa falava maldito, era preso, era torturado. Hoje vocês podem chamar maldito direitos humanos, né? Porque a gente veio para fazer justiça. Eu, como presidente do SBDH, estou aqui para fazer aqui justiça, porque ninguém está acima da lei. Vocês estão precisando, a gente vamos ajudar. Não tem problema nenhum.
mas vocês têm que pagar o que vocês fizeram. Porque terrorismo, se não tivesse um ministro como Alexandre Moraes, acaba que não teve medo, que não se curvou para os bardineiros, para os terroristas, que dizia que era patriota. Como é que é patriota? Eu fico meio envergonhado, doutor. Como eles dizem que são evangélicos. Jesus, o que foi que Jesus disse? Ó, quem fere com espada vai ser ferido com a espada. Quem planta vai ter que colher. Vocês plantaram a bagunça. Tanto que a juíza de lá não quis nem que os 300 e pouco tivesse audiência de custódia. Mandou direto para Papuda. Direto para Papuda. E Lula agora pegou apoio dos 3 poderes. Lula, ele não queria intervenção militar? Lula pediu intervenção militar. Ele não queria? Vocês queriam intervenção? Entendeu aquele negócio? Pronto, veio a intervenção. E dentro de 24 horas tiraram todo acampamento que tinha na frente dos passeios. Pronto. Porque até hoje ainda tem comandante que é envolvido nessa prática. Porque se não fosse envolvido, ele não deixava. Protestar, tudo bem, mas querer desmoralizar a Constituição, não. Até a Constituição, até a ata levaram, até a ata da Constituição. Negócio simbólico para a nossa Constituição, uma Constituição que vem garantindo essa alternância de poder. Até agora, quem ganha, leva. Quem ganha, leva. Veja bem, eles questionaram as eleições, as urnas do segundo turno, quando foram as mesmas urnas do primeiro turno. Veja que imbecilidade. Isso também é má fé, tanto é que foi aplicado uma multa de 22 milhões por conta disso. E você também, Saturnino, como advogado militante, como presidente da Sociedade Brasileira de Direitos Humanos, como pastor, eu te pergunto, esse pessoal que foi capturado nesse segmento evangélico, no caso, para dar esse suporte, porque, olha, o que fizeram lá em Brasília e cantaram o hino depois da invasão, dentro do plenário da Câmara, uma coisa absurda. Hino da harpa, que canta assim, os guerreiros se preparam para a grande luta. Quer dizer que fazendo uma apologia a uma religiosidade, tá entendendo? No ato de terrorismo, é uma coisa absurda. Absurda, velho. Como é que esse pessoal hoje vai chegar diante das suas igrejas, esses pastores que financiaram isso, que estiveram lá para pregar o evangelho depois de tudo isso? Primeiro, eles estão vendo que aquele que ele incentivou o crime vão responder um 359M de 4 a 8 anos e no N de 4 a 12 anos. 12 anos. Então, vão responder. Ainda mais vai ser associação, 288, associação. Vai ser muito, vai ter mais. Dano ao patrimônio. Teve ali furto, teve furto. Então vai ter muitas coisas. Mas a gente vai chegar na mira de quem financiou. Porque querem pegar o cara que vende a droga, pegue logo o traficante que fabrica, que acaba. Os empresários, pastores, falando agora de pastores, que incentivou que nem Clarissa Tessio, né, deputada, Clarissa Tessio, o marido dela, Júnior Tessio. Vergonhoso para o nosso Estado. Isso é vergonhoso, uma deputada, incentivar um negócio desse. E está presente, ela esteve presente, se exibindo, se vangloriando de estar ali praticando aquele ato terrorista. Chamando de Lula ladrão, quer dizer, como é que uma mulher dessa é deputada? Como é que uma pessoa dessa não aceita a derrota? Bolsonaro passou 4 anos, tirou todos os direitos do trabalhador. O rico, quando apoia Bolsonaro, eu fico até alegre, bate palma, que é rico que ganhou. Que nem aquele senhor da van, né, o velho da van. O velho da van. Ele vai. Ele agora mudou, agora tá com vermelho. Botou uma estrelinha e mudou, agora já mudou. O velho da van agora é PT. Por que isso? É porque esses homens são movidos a dinheiro. A capitalização, eles estão tudo vendo capital. São tudo capitalista. E ele fica quem está no poder. O Bispo Macedo já mandou pedir perdão para Lula. Quer dizer, ou você é homem para assumir o que você fez,
ou você fica mudando de pau para querer agradar outras pessoas. Então, as profecias que tiveram que ele seria o presidente. E mais uma coisa, Deus, ele deixou tudo isso acontecer para saber como é que está a sua casa. Exatamente. E ele falou mais de 2000 anos atrás. Há mais de 2000 anos atrás, ele orientava a gente dizendo: no final do tempo, a minha casa vai ser comércio. E os falsos vão enganar até aqueles que são eleitos. Os falsos messias vão enganar. Até aqueles que é de Deus foi enganado. Foi seduzido por alguns pastores que vão pagar um preço muito alto. Porque Deus não é da direita nem da esquerda. Deus é Deus. A política a gente é que escolhe. Lula, eu escolhi Lula. Outro pode ter escolhido Bolsonaro. A gente tem que ser amigo, não tem nada a ver. A democracia, venceu a democracia. Agora o pastor seduzir, ainda mais dizer, aquele que votar no comunismo vai perder sua casa, se tiver 2 quartos, vai invadir um. Tudo mentira dizendo isso, para que o pessoal não votasse em Lula. Mas Deus faz justiça, porque dentro das igrejas estava sendo, ali no altar que é santo, estava palanque, gritando o nome dele, dizendo que era mito. Eu sou pastor, mas na minha igreja, nem para mim eu peço voto, porque ali é uma casa santa, não é casa de comércio. O Senhor Jesus deu chicotada, disse: a casa do meu pai, a casa de oração, não é casa de comércio. E eles fizeram tudo isso. Mas não paga o preço logo agora não, lá na frente vai pagar. Tarice Tess, né? Clarice Tess vai pagar um preço. O Técio Júnior, né? É Júnior Técio, o esposo Que dela. não tem nada a ver de Técio, né? Tem nada. Um é deputado estadual, ele é deputado estadual e ela é deputada federal. Veja bem o que esse pessoal fez. E outra coisa, envergonha o nosso Estado. Eu acho que o eleitor, por mais de direita que seja, não vai compactuar com esse tipo de coisa. Isso aí são extremistas de extrema direita. Porque você sabe que a direita tem no Brasil, mas nunca aconteceu isso. Fernando Henrique, de direita. Geraldo Alckmin, de direita. Nunca houve isso. A esquerda jamais praticou esses atos de vandalismo no órgão público, como as casas, no caso, o Supremo Tribunal Federal. Que coisa lastimável. A gente via no depoimento da Rosa Weber ontem, rapaz, ela estava quase chorando, porque ali é a casa dela. Disse: olha, eu tô sofrendo com isso, porque é onde se pratica a justiça, a instância maior. Aí acontece esse tipo de coisa, aí um ato simbólico daquele rapaz fazendo necessidade em cima, praticamente ali da presidência. Então, o ato simbólico de Lula e junto com o presidente da Câmara, presidente do Senado, presidente do Supremo, indo lá ver, isso aqui foi um ato para dizer para esses golpistas que eles não ganharam. Pelo contrário, as instituições estão funcionando, vão funcionar, e ai daquele que descumprir. Por quê? Ninguém está acima da lei, Saturnino. Ninguém está acima da lei, você sabe muito bem disso. Agora, mudando um pouquinho de esfera, eu queria que você falasse do seu projeto de direitos humanos que você está levando para Brasília. Que, inclusive, eu vou pedir o apoio de Humberto Costa, vou pedir o apoio de Tereza Leitão para esse projeto para o nosso estado, que é um projeto, com certeza, vai ser muito bem aceito aqui no nosso estado. Agora, fala um pouquinho desse projeto, Saturnino. Vamos sair de Brasília um pouco, porque Lula agora está controlando tudo, e eles queriam que parasse 15, 20 dias. No outro dia, Lula já estava trabalhando. Eita, já estava trabalhando, reuniu todo mundo. Até a nossa governadora Raquel foi para lá. Estava lá. Parabéns, Raquel. O projeto que a gente mapeou, principalmente dentro do presídio, faz uns quase 20 anos, eu dentro dos presídios, para conhecer a mentalidade de bandido, para ver porque tanta residência, o cara sai hoje e amanhã volta. E eu coloquei curso lá dentro do presídio, a gente ensinou ele, a gente colocou marceneiro para ensinar, artesanato, a gente fez um trabalho lá dentro durante 2 anos, dentro do presídio, de segunda a sexta-feira. No Frei Damião, num Panfa e no Peijal. A gente colocou e ele saía com certificado, e cada 3 dias ele ganhava um dia
Então, fez esse trabalho muito bonito. E eu via aí fora, quando ele soltava, muitas vezes eu nem conhecia, porque é muita gente para decorar todo, não dava. E ele dizia, parabéns, doutor, parabéns, o senhor ajudou eu, agora estou ganhando meu dinheiro aqui fora, fazendo puff, fazendo centro, agora eu aprendi. Muitas vezes eu chegava lá dentro, eles pediam R$1 para comprar sabão. Aí eu digo, eu vou ensinar eles a fazer o sabão. Aí ensinei eles a fazer o próprio sabão lá dentro. Pegava os óleos da cantina e preparava o sabão para ele, para não pedir. Ensinava ele a ganhar o dinheiro. Ó, vocês agora vão ganhar o seu dinheiro aqui dentro. E o sistema ganhava, porque todos os puffs que a gente fazia, foi muito, a gente vendia lá dentro para fazer reforma. Fez igreja, construiu até igreja lá dentro. E a gente pedia os empresários para ajudar, para construir. No Frei Damião construiu uma igreja até bonita. Então, esse projeto está indo para Brasília para a gente mapear principalmente os sinais. Onde está esse pessoal pedindo esmola, a gente quer saber onde é que essas pessoas moram, se realmente eles estão necessitados. Se ele tiver necessidade, a gente vai colocar no plano. E se ele não tiver, então estão usando a má fé e é crime. Se eles estão pedindo, dizendo que está passando fome, porque tem muitos que eu sei que tem muitas casas de aluguel aí, e estão ali. Porque eles ali se aposentaram pedindo agora. A aposentadoria é pedir. Ganha o benefício, ainda vai para ali pedir, levam as crianças no colégio, levam as crianças. Então tem que ter uma fiscalização. E mais, a gente tem que ter uma equipe lá dentro, do Direitos Humanos, que a gente tem uma equipe, porque a defensoria não tem condição mais de atender tanta gente. Então a gente está fazendo mediação, a gente está fazendo ali dentro, atendendo, uma equipe de advogado atendendo para fazer a defesa, porque o Estado não... E está levando um plano também para que lá dentro do presídio a gente volta com esse curso, para a gente dar esse curso dentro do presídio. E depois que ele sair do presídio, ele vai para a delegacia do Direitos Humanos e a gente vamos colocar ele para trabalhar em alguma área. Ou a gente falar... Quer dizer que nesse projeto vão ter delegacias de direitos humanos. Vai ter a delegacia. Já tem delegacia. Já tem, agora né? tem, a gente quer fazer mais em todo bairro. Por exemplo, tem uma delegacia de direitos humanos. Porque se tiver uma mediação, não vai mais para a esfera judicial, né? Vai ficar lá, a gente faz a mediação. Se não vier, a gente manda diretamente. Mediação, tem conflito, tira documento. Certo. Tira documento que a gente tira registro, mas a gente quer tirar identidade também profissional para ajudar. Para ele não ir para outro órgão. Então a gente estamos fazendo lá também no Direitos Humanos um trabalho agora de ele pegar quem não tiver uma profissão, a gente ensinar um curso, aprender a tocar violão, aprender a tocar bateria, aprender a fazer um puff, aprender a fazer um... Ele vai escolher o que eles vão querer fazer. Então, esse projeto está indo para lá, e mais principalmente, para a gente ir nas comunidades, aonde a comunidade mais violência, a gente colocar um trabalho para tirar essas crianças do tráfico. Porque sabe que uma criança com 9 anos, acaba chegando ali e ensina essas crianças. Vai, leva isso, vai. Quando ele, na 15ª vez que ele for, o que é isso? Aí quando dizer que é droga, ele já está acostumado, pegou o dinheiro, ele não vai deixar mais. Então a gente vai entrar nessa comunidade para dar curso nas comunidades. Vamos falar com a associação, pensar em estar com a associação, ver lá o que estão precisando de saneamento básico, tudo que precisar para a comunidade, o que for competência do Ministério Público a gente vai mandar, o que for competência do governo a gente vai mandar, o que for competência de cada área a gente vai mandar. Agora, esse projeto, Saturnino, você vai levar, no caso, para o Legislativo ou para o Executivo? Eu vou levar logo para o Executivo, né? Eu vou levar logo, estou marcando a reunião agora com o Silvio, né, que é o presidente, o ministro dos Direitos Humanos, vou ver se eu falo lá com o Jean. Silvio Almeida. Silvio Almeida, né? Vamos levar para lá para mostrar esse projeto que a gente já vem fazendo há muito tempo. Muito tempo. E mais, a gente não vai fazer, a gente já vem fazendo. Você vai colocar algo que é fruto aqui do nosso Estado, fruto do seu trabalho, ao conhecimento, no caso, das autoridades em Brasília. No caso, o nosso ministro de Direitos Humanos, Silvio Almeida, também lá ao conhecimento do nosso presidente Lula, tudo então, isso. E mais uma coisa, a gente tem que dar palestra para os policiais no quartel, para ensinar a ele o que é um direito humano, porque ele acha que direitos humanos é defender bandido. E direitos humanos é defender ele. É tão orgulhoso que ele não procura a gente na associação. Mas já encontrei uma vez lá e ele me procurou porque ele estava sendo intimidado dentro do quartel.
Olha aí. Porque esse policial, há 16 anos que trabalha, agora deve ter uma faixa de 20, isso foi há 4 anos atrás, ele me procurou, dizendo que o comandante dele chamou ele até de Arroio Doce. Ele mandou chamar ele de novo e queria que a gente fosse com ele acompanhar. Aí eu perguntei para ele o que é que estava acontecendo. Ele disse, olha, o gato me chamou e eu fui dar o apoio ao gato. Quando cheguei lá, pegou uma pistola, estava debaixo do sofá, e R$850 e entregou para o gato. Ele algemou o indivíduo gritou, porque eu acho que ele apertou demais. O indivíduo, quando chegou lá, disse que ele tinha extorquido ele de R$150. E esse policial até evangélico, conversei com ele, a gente fez uma investigação para ver se ele tinha alguma bronca. 16 anos, ele não era bom não. Não, ele não era bom não. Na ficha dele, ele era ótimo. Aí eu digo, eu vou, fui com ele. Quando cheguei lá, conversei com o comandante quando me viu, disse, oxê, tá fazendo aqui, tá defendendo praça, é? Eu digo, a gente tá defendendo a sociedade. A gente defende o povo, o direito humano para defender tanto praça como o gari, como o presidente, se ele tiver certo. Se ele tiver errado, não. Então a gente veio aqui para falar. Aí eu conversei com o comandante lá, eu digo, o senhor está punindo os seus homens para ganhar uma premiação? Ele até riu comigo. Não, porque aqui eu já sei, você não precisa disso. Aí ele foi lá, apertou a mão, rasgou, e o praça ficou, voltou. Por quê? Então o policial tem que ser respeitado. O policial que dá a vida, nós tem que ser respeitado. Agora, o policial que veste aquela farda bonita para extorquir, para fazer baderna, não é policial. Usa uma farda bonita para cometer o crime. Então esse, com certeza, o direito humano não defende não. Não vai defender não, porque bandido a gente não está para defender não. Pode tocar fogo num presídio e dizer, vem direitos humanos para cá. A gente não vai não, tocou fogo, vai dormir no chão. Porque o direito humano foi a justiça. Eu não vou pedir, quem quiser ir reivindicar, vá. Agora, se você estiver lá, a lei 9.445 de 97, tortura, se você estiver lá sendo torturado, aí a gente vai, porque não pode. Vocês estão presos lá, tem que cumprir a pena de vocês. Não pode ser torturado dentro do presídio. Isso é o nosso direito. É como o direito do ser humano que não pode ser violado. Então, como presidente da Sociedade Brasileira de Direitos Humanos e delegado da Delegacia de Direitos Humanos, eu falo, aí tem uma faixa de 100 e poucas pessoas que trabalham comigo. Agente, comissário, conselheiro. Eu digo para ele, nós trabalhamos com bandido, mas nós não somos bandidos. Então, não facilita a vida dele pegando carta, dando dinheiro para ele, não. Ensine a ele pescar, para que ele pegue o peixe. Então, a gente entra dentro de um presídio para a gente fazer um trabalho bonito, para ressocializar o reeducando, não para ensinar ele um crime. Então, a nossa Constituição, ele já fala bonito, no artigo 6, direito à educação, direito à saúde, direito a ir e vir, direito a trabalho. Então, isso, os direitos dos humanos, colocar. A gente botei nesse projeto tudo. E eu tenho certeza que Lula está assistindo. Lula, a gente veio aqui para ajudar. E vamos fazer um trabalho dentro das comunidades, com certeza. A gente não pode consertar esse mundo, mas a gente pode tirar muitas pessoas que vão entrar no crime a sair do crime. Porque muitas pessoas dizem assim, Deus vai te colocar no inferno. Primeiro, Deus não coloca ninguém no inferno. Deus tira do inferno. Quem coloca no inferno é a ganância. A tal da lusa, quando eu falo lusa. Cheguei lá para o preso e disse, sabe por que vocês estão presos aqui? Por causa de uma lusa. O que é a lusa? Vocês tiveram uma ilusão dizendo que ia pegar muito dinheiro, ia arranjar muita mulher, ia para a praia, terminou nada disso. Caíram aqui sem nada disso. Vocês entraram na lusa. Então, o direito humano é para ensinar, para defender. Eu entrei uma vez dentro de um presídio e tinha um lá mataram ele agora há pouco, o tal de Flávio Braz, dizendo que queria matar a juíza, falando de tal, não falando o nome do juiz, queria matar a juíza, porque isso aí eu cheguei e perguntei para ele. Ele disse, quem te colocou aqui? Foi aquela juíza. Não, não foi a juíza, não, colocou você aqui não. Foi a sociedade. Você fez contra a sociedade entregou você para um órgão competente, e esse órgão competente te julgou e te condenou. Mas foi você que procurou, não foi ela que te condenou. Ele olhou para mim lá dentro, porque a gente tem que ser muito mais
macho, tá lá dentro olhando para ele. Não é no paratório, é lá dentro do barraco, vendo o que eles precisam. E eu gosto de ir lá dentro do barraco ver o que eles precisam, porque eles estão ali, ele não pode ser jogado como um rato lá dentro do esgoto, não. Então a gente tem que ver, tem que saneamento lá dentro, tem que pintar, botar para trabalhar. É isso que o direito humano quer. Pegar esses 35 mil que estão presos aqui dentro de Pernambuco e a gente ressocializar. Ressocializar não só é com lapada, não. Pegar e dar lapada aí, não. É dar amor, respeito. Dizer ele, você errou, mas eu estou aqui para te ajudar a você sair desse erro. Saturnino, um dos promotores na época, que hoje ele não é mais promotor, hoje ele é advogado, militante, Dr. Marcelo Lugietti, ele era um dos promotores que atuava com essa questão da humanidade do preso. Porque o preso, apesar de estar preso, pagando lá pelo seu erro, pelo seu crime, ele é humano. Então, o Marcelo, ele tinha essa linha dele. Ele respeitava essa questão. E por respeitar essa questão, você viu o que aconteceu com ele. Que o próprio sistema procurou excluir, tirar, porque ele fazia essa linha, que é a linha da humanização das penas, que hoje não é observado. Hoje a gente vê que o Estado ele serve como vingança, ele quer dar uma vingança, ele quer vingar, quer condenar por condenar. Muitas vezes a gente vê agora essa questão de Brasília, o que o pessoal está sentindo na pele o que é direitos humanos. Hoje estão reivindicando isso. Eu sou até suspeito de falar do Dr. Marcelo, que há muitos anos, desde 2010, que a gente está junto, ele ajudou bastante o direitos humanos como promotor. 33 anos de promotor. E eu estava falando antes disso, eu disse, rapaz, Lula foi preso porque defendeu o povo. Que defendeu o pobre. Eu digo, quem é o outro? Aí foi o Dr. Marcelo. E o terceiro foi eu. Eu vou contar uma palhinha. Quem defende o pobre, porque a gente defende ele, não é porque ele é bom não, porque ele está correto. A gente defendia só quem estava certo. E Lula foi preso, fizeram um Moro, fez uma armação, pegou ele, deixou lá 580 dias, foi lá dentro. Ele muito macho, porque ele poderia, Lula poderia fugir, porque ele estava ali blindado. Muita gente, o advogado chegava, Lula, foge, tem um avião para tu ir para tal lugar, vai, ele poderia, mas ele disse, não, vou fugir não, sou inocente, vou me entregar. Lula não se entregou, foi mais, se entregou, não fugiu que nem o Bolsonaro fugiu. Ele passou 4 anos planejando tudo isso, jogou a turma na fogueira mas ele vai voltar para a fogueira. Vai. Aí Lula, 580 dias, passou lá dentro, provou. Porque Lula, numa entrevista, falou para o juiz, na época era o juiz Moro, passear. Suspeito. E disse a ele, se eu for morto, eu vou ser aqui como um ídolo, né? Como um mito, né? Se eu for preso, e quando eu sair e for presidente, aqueles que me acusaram, que fizeram essa armação, que fizeram esse forjado, vão pagar. E eles vão pagar o que fez. Dallagnol, Moro, tudo para querer um cargo. Então, Lula foi preso, aí depois veio o doutor Marcelo Lugietti, porque queria que tirasse aquele presídio da lei. Foi perseguido. Você vê que o homem não falou nada, dizendo que foi fulano, foi ele. Ficou esperando que o pessoal provasse que ele era criminoso. Ninguém ia provar, porque ele não é criminoso. Trabalhador que deu a vida, ajudou muito pobre, respeitava todo, rico, pobre, qualquer um lá dentro. Aquele homem estava com bolacha no bolso. Eu disse para ele, vamos almoçar, doutor, vamos almoçar. Ele falou, vou não, que tem um processo aqui para olhar. Aí, pediram, mas o TJPE não deu a preventiva dele. Mas eles queriam desmoralizar. Entrar na casa dele 6 horas, quebrando a porta. Aí foi. Aí depois eu digo, poxa, doutor Marcelo, foi, doutor. Porque quando um homem é pedido um mandado de prisão, que a gente sabe que não tem erro nenhum, a gente fica meio revoltado. Chega revoltado. Mas não chega ao ponto de querer tirar a vida de ninguém, não. Por mais o que a pessoa acuse. Então, quando ele foi, aquele tudinho foi agora absolvido. Aí depois vem eu. Eita lá, delegado de direitos humanos. Chegam policiais, civil, delegado. Por quê? A gente já tinha pedido o afastamento
dos amigos dele na corregedoria, porque derrubaram uma propriedade em Dom Helder, dizendo que o terreno era deles. Aí quando eu olhei o documento, eu digo, não, esse terreno não é de vocês não. Ainda se o terreno fosse seu, doutor, se fosse de vocês tinham que entrar com a liminar, pedindo integração de posse. Integração de posse. Provando que tinha posse, a propriedade. Mas não chegar com a reca escavadeira e destruiu a casa. Aí ficaram chorando, aí ligaram para mim, quando eu cheguei lá, todo mundo armado lá. Cara, velho. Aí eu voltei na corregedoria, pedi afastamento. Entrei contra eles para ressarcir o prejuízo e pagaram, viu? Foi 35 mil na justiça. E o rapaz construiu a casa, mandei construir de novo. Aí, o que foi que fizeram? Depois, 2019, foi de 2017, 2019, vieram para retalhar. Mudou o delegado, ele era escrivão, mudou para delegado. Aí foi me perseguir. Entrou lá na delegacia sem mandato. Mandei eles aparecer da delegacia. Eles colocaram associação contra mim, pediram o mandato de prisão. Eles fizeram como a gente fosse uma associação de bandidos, né? 171 ele colocou, 71, ele colocou 288, ele colocou o que ele queria. Mas só que a gente, quando serve a Deus e trabalha certo, Deus está com a gente. E pediu, e a juíza não deu a prisão, mandou investigar. Em 2019. Aí ele foi afastou ele, que eu entrei com mandato, ele foi afastado. Aí ele entrou no juizado pedindo 40 e poucos mil para que eu pagasse, porque eu prejudiquei ele, que ele teve uma perca. O juizado foi favorável a mim e mais arquivou o processo. Aí agora tem um processo criminal, em segredo de justiça, que ele tinha pedido a prisão todinha. Até hoje o processo vai e nos julga. Eu quero olhar assim quando estiver lá e vou pedir um conflito para que ele esteja lá, para olhar nos olhos. Porque o acusador tem que mostrar. Exatamente. Onde foi, tem que ter as provas concretas. Foram lá, revistaram, quebraram a porta da delegacia, fizeram tudo. Não sabe nada. Eu digo, eu queria dizer, ó, meu nome está aí aberto, é um livro aberto. Vai ver minhas contas, desde quando eu nasci, da minha família toda, não sei. Porque quem não deve, não tem. Agora, eu tenho que enfrentar os que diz que defendem a sociedade, mas são criminosos da sociedade. Esses torturadores com autoridade, com abuso de autoridade. Então, todos aqueles que se levantar contra o povo, e o povo me procurar, eu vou defender, se estiver certo. Pode ser o grandão, o maioral, Mambamão dizendo que vai prender, que vai fazer isso. Se ele estiver certo e a pessoa estiver errado, dou apoio a ele. Agora, se ele estiver errado, querer forjar, como forjado para mim, para doutor Marcelo, e para Lula, não. Eu poderia ser até preso. Mas eu não fui, porque a juíza não decretou a minha prisão, porque ela já sabia há muito tempo como é que eu trabalhava. E eu não pedi ajuda nenhuma no tribunal, não. A gente trabalha com a parceria, JPE, mas eu não pedi apoio. Porque quem não deve, não teme. Uma coisa eu digo, todos aqueles que forjaram para Lula, todos aqueles que forjaram para doutor Marcelo, forjaram para mim, eu quero que eles tenham muitos anos de vida para ver a nossa vitória. E um dia chegar lá pedindo desculpa e a gente ajudar. Eu não tenho mágoa dele, eu não quero revanche contra ele, mas eu não poderia omitir o que ele estava fazendo. Eu não poderia, de maneira nenhuma, deixar que ele extorquisse, que ele matasse, que ele roubasse, que ele fizesse tudo isso, destruir, sem fazer nada, sem um direito humano. É aí que entra o direito humano, defender o direito daquele que tinha direito. Então é assim que a gente fala, doutor, que a gente faz. É uma situação que, inclusive, eu já recebi vários colegas e todos eles, de forma uníssona, disseram, advogado, ele não pode ter medo. E você é um dos expoentes dessa classe de advogado criminalista e você sabe muito bem disso. O advogado que tem medo, ele nunca vai poder advogar. Porque você vai advogar contra um sistema de poderosos, delegados arbitrários,
juízes arbitrários. Então, a gente tem que ter dentro da gente esse sentimento. Porque se você tiver medo, você jamais vai nem conseguir pleitear direito dos outros se você mesmo é medroso. Não. Tá entendendo? Com certeza. Um dos fatos que aconteceu na minha vida, inclusive, o pessoal até perguntava, você não tem medo? Não, eu digo, não. Eu denunciei 60 inseguranças de um pastor aqui, líder da Assembleia de Deus no estado de Pernambuco. Ele anda com 60 seguranças armados, usa carro blindado. Eu cheguei na corregedoria e denunciei todo esse pessoal na Polícia Federal e denunciei. Por quê? O advogado não pode temer esse tipo de coisa, tá entendendo? Então, um pastor que é necessário andar com segurança armado e outra coisa, praticamente pedindo a pessoas vulneráveis, idosos, pedindo dízimos e ofertas como obrigação, você tem que denunciar. São coisas que você é pastor, você sabe muito bem, são coisas absurdas. E eu não tenho medo. Eu denunciei na Corregedoria, Polícia Federal, e falo abertamente. Eu não tenho medo. Eu faço o meu trabalho, inclusive até ignorado por muitas pessoas, mas eu continuarei fazendo o meu trabalho. Mas aí fala um pouco sobre isso, Saturnino. A gente não pode ter medo, porque quem morre de véspera é peru. Peru. Deus colocou a gente nessa missão, eu tenho que enfrentar. Porque teve gente que lá disse, vou nada, vou não. Mas se eu não parasse, quem ia parar? Então, se Deus colocou eu nesse cargo, se me deu autoridade como homem de Deus e como homem da sociedade, eu não posso temer. Não é policial, está roubando, então dou voz de prisão, está preso. Você não é policial, você é bandido. Você está disfarçado de policial. Então nós, principalmente pastor, a gente tem que ter medo, pastores, de aborrecer a Deus, de colocar político no altar. Aí a gente tem que ter medo. Porque a igreja é para cultuar, a igreja é para falar do Deus vivo, não é para falar de política. Eu mesmo não tenho coragem de colocar. Eu mesmo, como saí candidato, eu não pedi voto lá dentro, porque ali é uma casa santa. A gente não pode misturar as coisas, tem tempo para tudo. Lá fora a gente falava, digo, aqui dentro não quero nada que fale. Não quero nem um santinho aqui dentro, porque aqui é casa de Deus, a gente tem que respeitar. Então, eles cegaram, porque Deus tirou um entendimento, a vista de um e deu vista para outro. Então eles foram cegos espiritualmente por causa do dinheiro. Eles não precisam disso. Você vê que o pastor Ailton saiu para ir para o gabinete de Bolsonaro. Foi. Como é que pode um negócio desse? E chegou lá e pediu à igreja, não, a gente está com o senhor e a esposa dele de lado. Uma coisa absurda, como é que um homem se submete a um genocida daquele, que aquele homem nunca foi evangélico. Ele criou aquela questão de ir para Israel, ser batizado lá pelo pastor Everaldo, que está preso até hoje, tá entendendo? Simulando, e os evangélicos acreditaram nessa fake news, porque ele é um fake news andante, o cara só fala mentira, o cara só fala fake news, até o internamento dele que ele teve agora, o pessoal é fake news, quando viu, teve que botar foto para saber que era verdade. Então é uma pessoa, eu posso dizer assim... Frio calculista. É um homem que entrou simplesmente para derrubar a democracia. E estava minando essa democracia. E ninguém estava observando isso. Observaram agora nesses atos. Mas ele estava fazendo isso, Saturnino. Ele estava minando o Congresso na mão, botando os ministros do Supremo. Ele disse, eu já tenho 20% lá. Eu agora ganhando, eu vou botar mais 2%. Aí eu vou ter 40%. Quer dizer que ele achava que o Supremo seria dele. Ele dizia, as minhas forças armadas, o meu exército, a Polícia Rodoviária Federal era dele, era polícia exclusiva dele. O Alexandre de Moraes, quando chamou o superintendente, o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, para ir no gabinete dele justificar porque ele estava fazendo blitz no dia da eleição, o cara foi com
um cartel de policiais armados, fortemente armados, por gabinete de Alexandre de Moraes, num sentido de intimidar o ministro. O ministro olhou para ele e disse, olha, é 24 horas, até menos. Se você não tirar, eu vou prendê-lo. Foi que ele viu que ele não tinha esse poder todo. Tanto é que está com medo. Está com medo. Está com medo, como ele está com medo, como o Anderson está com medo, que foi ministro, e como o próprio Bolsonaro está com medo. São homens medrosos. Incentiva a população a fazer isso, depois cadê? São homens medrosos, Saturnino. São porque, você veja bem, o que era ministro da Segurança de Bolsonaro, agora foi ser secretário do governador federal. Você vê, eles ficaram tudo naquele ali, a gente vai conseguir. Ficaram infiltraram militar, infiltraram um. Bolsonaro de lá, mandando fazer isso e a turma comer a corda dele. É que nem Marielle. Marielle foi assassinada, agora a gente vai descobrir quem foi. A gente vai descobrir quem foi que mandou. E vai ser daquela família, viu? Com certeza. Vai ser a família dele que está ali. Você sabia que Marielle, quando era vereadora, ela tinha um problema pessoal com o Carlos, que é filho do ex-presidente? O Carlos Bolsonaro. Quando ela entrava no elevador, ele não entrava, ela não falava com ele. Era aquela... Ela vivia em constante contenda com ele. Então, é muita coincidência os milicianos procurarem a casa do Jair. É muita coincidência o Carlos ir lá e tentar mudar, dizer ao porteiro que aquilo foi invenção do porteiro. E mudar o policial federal. Tudo isso vai ser esclarecido. O Brasil não entrou nessa onda de fascismo. O Brasil jamais será fascista, nem nazista. O Brasil será democrático. Como Lula disse, democracia é sempre. É, democracia, por quê? Agora, os três poderes estão com Lula. Os golpistas viram que não tem condição mais, que são terrorismo. Terrorismo é crime. Então, todos eles vão pagar. Pegar 300 e pouco, agora já está 1.500 e vai aumentar mais, Vai saber quem for os empresários vai chegar a você, vão. Alexandre, o Xandão vai chegar em vocês. Vai chegar o Xandão em todos vocês. Então, quem apoiou, o pastor que apanhou, o bispo que apanhou, a porta que apanhou, dizendo que é de Deus, vocês não tem nada a ver com Deus. Vocês gostam de derramamento de sangue. Você vê que o Senhor Jesus, ele falou uma palavra. Eu vim para esse mundo não para vingar. Eu não vim aqui para destruir. Eu vim aqui para apacentar. Mas já que vocês não querem apacentar, então tem a espada. Vocês querem as espadas? Então fure alguém com a espada, que você pela espada vai ser furado. Então muitos vão ser furados porque foram lá. Riram, brincando. Clarice Tesse está rindo, indo para a rua. Vai, Clarice, vai chegar em vocês, junto também, vai chegar, viu? Em vocês. Democracia é a gente aceitar. Eu estou discutindo aqui com o doutor, ele ganhou, meus parabéns, ganhou. É isso que a gente tem que fazer. Lula, toda vez que perdeu, ele foi, ligava, obrigado, você ganhou, falava. Chorava, a gente chora, porque a gente não quer perder. Mas ir para a destruição, querer tomar o poder à força, então, você sabe que você não consegue. E mais, os 100 ônibus também agora vão ficar confiscados lá, vão ficar apreendidos, os ônibus, tudo apreendido. Levaram até as armas lá de dentro. Levaram o GCI lá do gabinete, levaram armas. Então a gente fica olhando que agora o Brasil tem dono. Aqueles que queria que Lula saísse da história, Bolsonaro que vai sair agora 14 anos, que agora é 14 anos a lei, né? Aí Pereira mandava ficar 14 anos legível, a turma todinha vai cair um dia, ou 2 dias, ou 10 dias, mas vai cair no presídio, vai ser expulso dos Estados Unidos já agora. Sabe por quê? Porque quem planta colhe. Desde quando ele chegou no Brasil, já queria mandar capim para o Nordeste, vou metralhar a petralhada. Quer dizer, isso é papel do governante, isso é papel de uma pessoa que é de Deus. Palanque desmontou. Não quero que nem Lula, não quero saber qual é o partido, governador. Eu quero aqui para juntar com vocês, para ajudar. É isso que governa. Não quero saber qual é o partido. Não quero saber. É que nem Raquel ganhou. A gente tem que aqui ajudar, não criticar ela. Exatamente. Ajudar ela. Já pensou se a turma de Marília corresse para lá para invadir? Não, rapaz.
Não, a democracia a gente tem que respeitar. Agora, terrorismo não. Ah, terrorismo que foi para lá, estão tudo lá chorando agora, mas o direito humano está aí para ajudar. Pessoal, agradeço muito aqui ao nosso amigo, irmão, colega de trabalho, o Valdemir Saturnino. Ele, com esse projeto, eu peço aí cooperação de todos para esse projeto dele. Ele está indo para Brasília aí para falar com nossas autoridades nessa área de direitos humanos, Saturnino. E eu espero que os colegas também nos ajudem nesse embate. Parece que o Sérgio Goiânia também está montando uma caravana para ir lá em Brasília também. Eu vou falar com o gabinete da Tereza Leitão, a senadora, o de Humberto Costa, para dar um suporte a esse teu projeto lá. Porque, logicamente, a esquerda ganhou, então a gente tem, no caso, esse acesso, eu posso dizer acesso como qualquer cidadão, a pleitear esse seu projeto, que é um projeto lindo, vai ajudar muito o nosso Estado. E eu tenho certeza que a Raquel Lira, com certeza, também vai ajudar. Porque se a gente trabalhar ressocializando nos presídios de Pernambuco, a gente vai conseguir ajudar bastante. Tanto aquela família, porque muitas vezes eles saem do presídio e vão roubar, porque não tem um apoio aqui dentro. E os direitos humanos, a sociedade brasileira vai dar um apoio. Saiu de lá, venha para cá. A gente vamos sustentar a família, enquanto ele arranja um emprego. Esse projeto, para que ele não tenha reintegre de volta ao crime. Pronto. Então, Saturnino, eu queria que você, agora nessa fase final, fizesse suas considerações finais. Com certeza você virá aqui outras oportunidades, com certeza vai ser um parceiro aqui do podcast. Eu queria que você fizesse aí suas considerações finais para a gente encerrar. Eu preciso de parceria aí, porque a gente está trabalhando com recurso próprio. Então a gente estamos colocando, não vê ajuda esse ano não vê ajuda de nenhum órgão. Então estou precisando de parcerias e a gente também vamos dar curso para quem quer atuar no direito humano, sociedade, quem quer ser conselheiro, quem quer ser agente, quem quer ser... Eu vou dar curso, você já vem dando curso. E eu peço a parceria, se vocês puderem ajudar, te dê uma ligada para o 98602-9647. 8602-9647. Fala comigo mesmo, então a gente vê aí a empresa que puder mandar também uma ajuda, alimento para a gente distribuir na comunidade, que estão muito precisando nesse projeto, então manda também para cá. Eu só tenho a agradecer aqui ao doutor Luiz, tenho a agradecer a todos vocês, que é ouvinte dessa podcast, né? Podcast abençoada, e que Deus ilumine a gente, e que Deus perdoa também, que Deus já perdoou eles, que eles fizeram aquilo sem saber também. Fizeram aquilo, foram induzidos. Então a gente também vamos para lá para ajudar. Agora que eles não façam nunca mais isso. E Deus abençoe todos vocês, pastor, e muito obrigado. Para mim foi uma honra estar aqui. Amém. Pessoal, o podcast tem o WhatsApp. Aí quem quiser ajudar o nosso pastor e advogado nesse projeto, pode mandar mensagem para o WhatsApp que nós passaremos para ele. Então, fica disponível aí o número do WhatsApp. Quem quiser cooperar, ajudar nesse projeto maravilhoso, só entrar em contato aí conosco. Vai ficar o link do WhatsApp, vai ficar no vídeo. Então, eu peço também as inscrições aí, que aumente aí os inscritos do canal, para que a gente possa ser alcançado por, acho que, todos os públicos. Agradeço imensamente a presença dele, da sua esposa que está aqui presente também, e um bom dia para todos. Bom dia.